palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 17 e 18, diz assim, olha, acompanhem comigo. Disse Saul aos seus servos, buscai-me um homem que toque bem e traga-o a mim. Respondeu um dos seus moços, vi um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, valente, homem de guerra, sabe falar bem e tem boa aparência. O Senhor é com ele. Esse versículo está fazendo referência a Davi, quando ele ainda estava vivendo uma vida de pastor de ovelhas e sonhava em ser rei de Israel. Para que Davi saísse do pasto e fosse para o palácio, foi feita aqui uma observação a seu respeito para o rei Saul. Um dos criados de Saul fez uma referência a Davi, lembrando algumas qualidades que Davi tinha. Lembrou que Davi era valente, lembrou que Davi sabia falar bem, que Davi tinha uma boa aparência e que o Senhor era com ele. Talvez a mais importante das referências é que o Senhor era com ele. Mas é importante também lembrar que Davi era valente. Davi enfrentava os desafios indiferente das circunstâncias que estavam ao seu redor. Davi conta a sua história, que ele enfrentou o urso, que Davi enfrentou o leão para salvar as suas ovelhas. Davi enfrentava a noite, e sabemos que no deserto a noite é fria. Davi enfrentava o sol, e sabemos que no deserto o sol é escaldante, para poder cuidar do seu rebanho. Davi era um homem valente. Davi encarava os desafios, Davi encarava as suas realidades sem ter nenhum medo, sem temer nada, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Aqui diz que Davi era um homem que sabia falar. Não fala aqui que Davi tinha uma linguagem correta para falar, mas eu acredito que Davi aqui pronunciava palavras que edificavam. Davi pronunciava palavras que levavam o homem para próximo de Deus. Quando se refere ao falar de Davi, acredito eu, é que Davi sabia falar de Deus para quem estava à sua volta. Por isso se refere a Davi como quem sabia falar. Aqui também diz que Davi era um homem de boa aparência. Além da beleza do seu físico, eu acredito que Davi trazia no seu rosto uma expressão alegre, uma expressão feliz, porque ele era um homem que tinha o coração no Senhor, um jovem que tinha temor a Deus, e ele tinha a convicção de que Deus estava com ele, indiferente de onde ele fosse. Então Davi era alguém que tinha uma expressão, Davi era de boa aparência, porque Davi tinha uma expressão de quem serve a Deus e confia em Deus. Não era uma pessoa com uma expressão deprimida, uma expressão de quem está sofrendo e o tempo inteiro se lamentando, lamuriando pelas circunstâncias. E no final, o Senhor é com ele. É algo muito importante saber que o Senhor está conosco, saber que o Senhor vai conosco por onde nós formos. Davi sempre se refere nos Salmos como alguém que confia e ao mesmo tempo alguém que sabe que o Senhor o tira da prova, o tira da batalha, o tira da guerra e o Senhor dá a ele a vitória. Então, esse versículo que se refere aqui a quem Davi era ou como Davi era, é para nós uma referência de como nós devemos ser. Pessoas valentes, pessoas que sabem falar, pessoas que têm uma aparência boa e pessoas que têm temor ao Senhor e que têm o Senhor do seu lado. Entenda isso, coloque isso em prática na sua vida e você vai ser como Davi, um vencedor, um vitorioso pelo poder do nome de Jesus. Creia nisso. Um beijo no seu coração.